num primeiro momento eu quero chamar a atenção para essas métricas de performance, porque estratégias boas a gente seleciona com base em métricas de performance. Pode fazer, claro, deve na verdade fazer essa seleção olhando o quê? Para as métricas, o retorno, o drawdown máximo, os backtests em massa que eu rodei, os 64, deu para ver que alguns deram dinheiro, outros perderam, né? A gente consegue ordenar para ver quais foram os que se saíram melhores e a partir disso dá para você selecionar aqueles que foram melhores e trabalhar alguns ajustes mais finos. Basicamente esse é o trabalho. Chegou a hora da gente falar um pouquinho sobre como selecionar boas estratégias. Afinal de contas, seja para criar estratégias próprias ou selecionar estratégias de terceiros, você precisa ter critério para saber o que é bom e o que é ruim. Então, eu vou falar um pouquinho de algumas métricas que são bem tranquilas, são métricas de performance, para justamente identificar o que é uma estratégia boa e o que é uma estratégia ruim. E a gente vai fazer uma navegação prática, basicamente em 3 ambientes, né? Na loja da SmartBot, que é um marketplace onde diversos estrategistas autônomos comercializam suas estratégias. A gente vai navegar dentro do SmartPlay, que é o banco de robôs desenvolvidos pelo próprio research da SmartBot. E a gente vai também navegar no ranking, onde você pode pegar robôs que estão rodando lá, cujos códigos são abertos, né? São os robôs que se chamam de white box, e simplesmente copiar o código deles e se apropriar para fazer modificações ou não, certo? Começando então por robôs desenvolvidos por estrategistas. Estamos aqui dentro da loja da SmartBot e uma coisa que você começa a rodar aqui tem uma espécie já de ranking, né, das estratégias que estão melhor performando. Logo de cara eu já te dou uma dica. Esse ranking aqui ele está num período de 3 meses. É um período, acho que pouco curto para você fazer alguma análise. Um período ideal é você jogar no período de 1 ano. Se você vier nesse funilzinho aqui, você consegue ajustar alguns outros períodos, como pegar os robôs desde o início, vai ter vários anos para trás. Eu gosto de regular mais ou menos pelo período de 1 ano, porque às vezes se você pega um robô de data muito longa, às vezes ele está pegando uma época, sei lá, pandemia, que não condizia com absolutamente nada da realidade de hoje. Então, às vezes, um período não tão longo assim pode cair melhor. Particularmente, eu gosto muito do período de 1 ano, tá? E aí você pode clicar aqui em ver resultados, ele já vai filtrar melhor de acordo com esse período que você está analisando. Já é uma forma de você não cair ali numa armadilha de selecionar algumas estratégias que de repente estão passando por um momento muito bom, mas é algo meio que momentâneo. Olhando um prazo maior, você já começa a regular um pouco melhor essa questão. Ok, a gente dá para ver que tem aqui uma série de estratégias, né, que parecem todas muito boas, e aí é legal a gente olhar alguns outros aspectos destas estratégias, como por exemplo, acho que logo de cara todo mundo vai olhar para o quê? Para o retorno no período. A estratégia que mais retorna, ela é necessariamente a melhor. Será? Às vezes essa estratégia retornou muito, mas ela opera com muito contrato, né? Ou às vezes a estratégia retornou muito, porém o drawdown dela foi um drawdown mais expressivo. O que é o drawdown? É a somatória de perdas que uma estratégia tem. A maior somatória de perdas ao longo daquele histórico. Como as estratégias passam por correções, obviamente você vai querer buscar estratégias cuja a somatória de perdas, cujo drawdown não seja algo muito expressivo, certo? Então é uma maneira de você meio que medir, ainda que superficialmente no primeiro momento, o risco de uma estratégia, né? Ter pelo menos uma noção disso. Ponto importante, tá? Quando a gente pega essas linhas aqui das estratégias, qualquer uma delas, né? Você vai lá e clica em cima da linha, você abre um mini resumo com um pequeno gráfico da curva de performance daquela estratégia, quantos trades foram feitos, né? A taxa de acerto, que são os trades com lucro, maior lucro diário, maior perda diária. Então aqui tem algumas coisas interessantes. Se a gente pega esse exemplo aqui, vemos que essa estratégia, o melhor lucro diário, o maior lucro diário foi muito maior que a maior perda diária. Então a gente vê que é um robô que ele, quando ele acerta, em média, né, ele talvez retorne mais. Tem números mais detalhados em termos de definir a média de ganhos, média de perdas, mas enfim. O número de trades é uma outra coisa interessante, né? Um robô que ele tem uma frequência um pouco maior é interessante porque ele atua mais no mercado e a gente tem, vamos dizer assim, mais amostragem para definir o quão confiável aquele dado é. Um robô que opera muito pouco é um tanto contraintuitivo, porque a pessoa pode falar, não, esse robô ele é tão bom que ele seleciona muito bem as entradas, ou não.
Pode ser um robô que, por atuar tão pouco, você não tem uma base amostral para definir se a estratégia é boa ou não, né? E um outro número, né, que é o próprio trades com lucro, a taxa de acerto, é um número que engana bastante, porque você pode ter uma estratégia excelente e cuja taxa de acerto não seja alta, seja algo em torno de 50%, 60%, e às vezes você está mirando numa estratégia que tem, sei lá, 95% de taxa de acerto, só que aquela estratégia que nos 95% dos trades está ganhando ali, sei lá, R$100 e quando perde, toma um stop ali de R$10.000, exagerando, né? Então, a taxa de acerto ela é muito alta, mas esse robô não ganha dinheiro. Aí é legal, porque a gente vai falar um pouquinho de uma métrica que mede essa questão muito bem, independentemente da taxa de acerto, e que particularmente eu prefiro, que é o fator de lucro. O que é o fator de lucro? É a somatória dos ganhos financeiros do robô dividido pela somatória das perdas. Então, se um robô ele ganhou mais dinheiro quando deu gain, quando acertou o trade, em comparação ao quanto ele perdeu na somatória dos stops, esse número, né, dos ganhos dividido pelas perdas sempre será maior do que 1 no caso de robôs vencedores. Então, só por isso já dá para ter uma noção quando um robô ele é bom ou ele é ruim, independentemente da sua taxa de acerto. Isso aqui é uma métrica muito mais inteligente se a gente comparar com a taxa de acerto, que é o que muito investidor leigo busca, tá? Mas é claro que a taxa de acerto ela tem lá a sua importância, porque robôs que acertam mais, eles tendem a deixar a gente menos apreensivo, especialmente quando a gente está começando no mercado. Então, tem lá o seu valor, a taxa de acerto. Só não me deixaria ludibriar por ela, porque ela pode fazer você não escolher um robô muito bom, por conta desse número específico não ser tão bonito assim. Então aqui tem alguns números interessantes já para a gente começar a bater o olho o que seria um robô interessante, né? É legal que aqui também mostra o capital sugerido para os robôs, tá? Então dá para ver que esse primeiro robô aqui é um robô que opera com um contrato de mini índice, tanto é que o capital sugerido para ele é de apenas R$1.000, né? E aí a gente tem ali alguns robôs que sugerem capitais mais pesados. Esse cara aqui, só por ter BTC no nome, já sei que é o contrato futuro de BIT. É um contrato naturalmente mais alavancado, então naturalmente ele requer mais capital. Então tem diversos tipos de robôs, tá? Num primeiro momento eu quero chamar a atenção para essas métricas de performance, porque estratégias boas a gente seleciona com base em métricas de performance e considerando um período de mais ou menos 1 ano. Cuidado com os curtíssimos prazos ali para análise de boas estratégias, porque podem conduzir você a um erro ali muito capcioso, tá? Bom, aqui eu estou falando de estratégias desenvolvidas por parceiros que estão lá colocando no marketplace da SmartBot, na loja, mas a gente pode ir para um outro universo, que é o Smart Play. Bora lá? Então aqui estamos no Smart Play, que é aquele banco de robôs criados pelo research da SmartBot. São robôs criados através de metodologia quantitativa, que usa bastante ciência de dados, muita parte de estatística, probabilidade, enfim, é uma lista aqui de aproximadamente 160 estratégias, tá? Aqui nesse cantinho superior aqui você seleciona o período, no caso aqui já está no período de 1 ano, período que eu gosto para analisar robôs, e as métricas são bem parecidas quando você vai analisar o robô de um especialista, né, de um estrategista. Então vai ter ali o retorno, aqui não em percentual, mas em dinheiro que deu nesse período de 1 ano, fator de lucro, drawdown máximo nesse período. Algumas métricas que particularmente eu não uso, né? O comportamento nos últimos 5 pregões. Então, bolinha vermelha se fechou positivo, bolinha verde se fechou... Aliás, bolinha verde se fechou positivo e vermelha se fechou negativo. E aqui tem 2 símbolos que eu acho bem interessantes, tá? Eu vou falar primeiro desse olhinho aqui, porque se você clicar nesse olhinho, ele vai abrir uma outra lâmina com as informações detalhadas dessa estratégia. Então, aqui você vai ter uma noção tanto do gráfico, em termos de retorno líquido em dinheiro. Aqui tem a lista de ordens executadas desse robô. Você vai ter ali números de drawdown máximo, né, em termos de porcentagem, números de trades realizados no período, quantos desses trades foi com lucro, qual foi o fator de lucro. Inclusive, se o robô tiver com operação em aberto, você consegue ver se ele está
operando naquele momento, tá? A título de curiosidade, se você clicar aqui, ó, no gráfico, você consegue ver, inclusive, no gráfico, os pontos de execução das operações do robô. Então aqui, ó, dá para ver aqui um trecho em que eu tenho uma setinha, né, mostrando aqui o ponto onde ele entrou vendendo e depois o ponto onde ele entrou comprando. Então, muitas vezes você consegue averiguar através do gráfico a execução daquele determinado robô, certo? Bom, aqui você consegue selecionar o período em que você quer analisar para ter uma ideia de outros prazos. Dá para você olhar para aquele robô específico e ter uma noção de como ele é. Mas vamos voltar lá para a lista, porque na lista, né, assim como na aba lá da loja, se você clica na linha, você tem um pequeno resumo do robô, com um gráfico da performance resumido, né? Taxa de acerto, números médios de trades diários. Agora eu já expliquei isso e volto a reforçar. O interessante do Smart Play não é um robô individual. É a arte de você compor um portfólio de robôs. E como é que você pode fazer isso? Aí entra esse outro símbolozinho aqui, que é um quadradinho, tem um pequeno gráfico dentro desse quadradinho. Então você pode, por exemplo, vou pegar aqui, ó, vou ordenar o retorno total para pegar as melhores estratégias, né? Eu gosto muito desse girafa, então eu cliquei aqui no quadradinho, tá? Eu gosto bastante também, sei lá, desse Giannis 3X, né? Porque o retorno dele não foi tão agressivo quanto o do girafa, mas em compensação o drawdown dele foi bem menor que o do girafa, né? O girafa teve 3.000 de drawdown, esse aqui teve ali pouco mais de 1.000. Então, esse Giannis parece ser um robozinho bem interessante. Gostei dele. Vamos ver o que mais a gente pode pegar aqui de estratégia interessante. Vou pegar o Giannis, gostei tanto dele que eu vou escolher o Giannis normal. Aqui, bom, já dá para ter uma noção, né? Se está escrito 3x é porque ele opera com 3 vezes mais contratos que o Giannis normal. Mas eu vou selecionar o Giannis também porque eu gostei e vou botar para rodar. Enfim, uma vez que você fez meio que uma seleção, começou a montar uma carteira de robôs, você pode analisar como eles se comportam em conjunto. E aí para isso serve esse botãozinho chamado analisar combinações. Isso é uma das ferramentas mais fantásticas para quem de fato quer atuar com robôs. Um detalhe, você não vai encontrar isso em outras plataformas, tá? A SmartBot foi pensada desde o início para atuar com gestão de estratégia automatizada, por isso ela oferece ferramentas específicas para isso. E as demais estratégias normalmente vai ter comercialização de uma ou outra estratégia avulsa, mas nunca ferramentas de fato para você lidar com esse tipo de gestão. Bom, temos aqui então um portfólio com as estratégias selecionadas. Aqui no caso eu já tinha algumas outras estratégias selecionadas previamente, mas isso se resolve fácil, porque se você clicar na setinha aqui em cima, ó, você consegue abrir toda a lista de robôs que está disponibilizado para você. Então, ó, o girafa está selecionado aqui, né? O Giannis está aqui, o Giannis 3x está um pouquinho mais para baixo. Eu vou tirar as demais estratégias porque elas foram de uma outra seleção prévia, não vai fazer parte desse meu estudo neste momento. Então eu posso ir rodando lá para baixo, dá para ver que tem aqui até o momento quase 300 estratégias, já chegamos em 300 e pouco. Vou eliminar essas daqui do meu estudo. Tá? E ele vai calculando na hora, conforme você vai acrescentando ou eliminando estratégias, ele vai calculando na hora. Bom, fiz isso, eu sei que eu tenho aqueles meus 3 robozinhos lá selecionados. Eu vou recolher esta aba e a gente vai ver umas coisas interessantes aqui. Primeira delas, quando você une mais de uma estratégia, ele já calcula qual é o capital sugerido para atuar com todas elas juntas. No caso aqui ele falou para utilizar R$46.000. Ele fala do retorno no período. O período analisado é de 3/10 de 2022 até 3/11 de 2025. Então ele teve um retorno líquido. Lembrando que na SmartBot você consegue inclusive cadastrar ali o custo de corretagem na sua corretora, da sua instituição. Então ele te dá um resultado ali excluindo custos operacionais. Então R$38.000. E aqui as demais métricas, né? Métrica de ganho médio diário, perda média diária, enfim, maior sequência positiva, maior sequência negativa, fator de lucro. Vamos descer um pouquinho mais. Histórico financeiro, eu gosto muito de analisar pelo mensal. Nota-se que é um robô que já teve meses que... Robô, no caso, é resultante dessa somatória de estratégias, né? Um robô com 3 estratégias distintas.
Teve mês ruim, né? Mas no geral somou mais do que perdeu. Aqui tem um gráfico de histórico de drawdown. Isso eu gosto bastante, até para ver como o robô se comporta quando o modelo não se encaixa muito bem no mercado. Isso é interessante, né? Você nota que nos momentos de perda, ele circulou mais ou menos nos mesmos patamares. Teve um momento só que ele escapou um pouquinho aqui acima da média. Isso é justamente considerado como sendo o drawdown máximo. Repara, drawdown máximo de R$10 mil, o capital sugerido foi de 46, ou seja, ele sugere sempre um cálculo ali de capital que vai dar conta de passar por um outro drawdown máximo desse, caso ele se repita, ou até mesmo situações em que ele seja um pouco pior, mas você tenha fôlego para seguir adiante sem se abalar com isso. O ponto mais importante para mim é esse cara aqui. É uma das ferramentas mais importantes para trabalhar a gestão de robôs. Por quê? Isso aqui é uma matriz de correlação. Ela vai dizer para você o quão complementar esses robôs são entre eles, né? Ou o quanto em conflito eles estão. Para a gente entender um pouco melhor, é simples. A correlação ela varia entre -1 e 1. Sendo que -1, a gente está falando de duas estratégias que são correlacionadas de maneira oposta. Ou seja, o quanto uma ganha, a outra perde. Então, na prática, é uma estratégia anulando a outra. Então, correlação -1 a gente não quer. Quando temos duas estratégias idênticas, a correlação é 1 positivo. Tanto é que se eu comparar aqui, tem os números, né? Estratégia número 30 com a estratégia número 30, estou comparando ela com ela mesma, óbvio que a correlação é 1. A gente também não quer isso porque a gente está, na verdade, concentrando o capital em vez de diversificar. O mais interessante é buscarmos estratégias cuja correlação entre elas seja próxima de 0. Aí a gente sabe que temos estratégias que não tem nenhuma correlação uma em relação à outra, e um portfólio com várias estratégias de correlação 0 é um portfólio melhor e equilibrado. Então, o que ajuda a gente a enxergar isso. Eu selecionei o Giannis 3x e o Giannis normal justamente por causa disso, porque a estratégia 94 está dando conflito aqui de altíssima correlação com a 62, né? Então a gente sabe muito bem que se corrermos aqui nessa lista e tirarmos uma delas, né? Vamos tirar aqui, eu falei a 62. Vamos tirar a 62, que é a Giannis que opera com um contratinho simples, certo? Se eu voltar lá na matriz de correlação, dá para ver que ficou só a estratégia 94 com a número 30, e a correlação entre as duas é uma correlação menor, próxima de 0 praticamente, né? 0,1. O capital já foi recalculado, no caso, né, para 46.900, pouco menos de 47 mil, né, e um retorno ali de 35.500 aproximadamente. Claro que eu posso aqui abrir essa lista e começar a testar a inserção de vários outros robôs, como, sei lá, por exemplo, eu coloco esse Antunes 3x, eu faço um teste aqui com esse Panagiotis. Eu estou meio que pegando aqui aleatoriamente, mas você pode fazer, claro, deve, na verdade, fazer essa seleção olhando o quê? Para as métricas, o retorno, o drawdown máximo. Estou passando aqui meio que só como exemplo para a gente navegar e entender a praticidade de fazer isso olhando essa plataforma aqui, essa ferramenta de modelagem de portfólio, certo? E aí, à medida que a gente vai selecionando, vai dar para entender que em alguns casos, a estratégia 99 com a 94 tem alta correlação. Olha o capital, que interessante. O capital aqui, eu adicionei mais estratégia. Em vez de eu precisar de mais dinheiro, eu preciso de menos dinheiro. Como isso é possível? Acontece que conforme você vai combinando estratégias que são complementares entre si, a tua curva tende, inclusive, a dar uma melhorada, a dar uma alisada. Consequentemente, seus drawdowns ficam menores, sua necessidade de capital também acaba sendo menor, porque, em tese, você está montando um portfólio com menos risco, né? E muito do capital que se calcula é em função do risco potencial. Então, a arte de modelar um bom portfólio, ele vai esbarrar muitas vezes em quanto capital você vai investir lá no final. É interessante a gente olhar para isso, né? E olha só que interessante também, se a gente pegar o início do que eu comecei a mostrar para você, o retorno agora é de 45 mil, maior do que a necessidade de capital alocado. Então, você vai melhorando um pouco dessa relação, né, de retorno histórico em relação à necessidade de capital. Falei aqui das estratégias em conflito, 99 com 94, está me pedindo 37 mil de capital.
Vou tirar uma das duas, tá? Ou a 94 ou a 99. Só a última parte aqui do exemplo. Eu vou tirar, deixa-me ver... Eu vou tirar a 94 porque ela teve um drawdown maior. Eu vou manter a 99. Certo? Com isso, minha necessidade de capital não alterou tanto assim, né? Em termos de comportamento de drawdown, ele ficou um pouco melhor alinhado. E assim que a gente vai meio que construindo, muitas vezes, um portfólio com estratégias que sejam complementares entre si. Bom, isso aqui é uma ferramenta de estudo. Uma vez que você definiu esse estudo, a gente volta lá na lista onde a gente estava navegando inicialmente, e aqui você decide quais estratégias você vai botar para rodar. Então, uma vez que você fez aquele seu estudo de quais estratégias você quer montar no seu portfólio, você volta aqui para a lista. Aqui é um ponto interessante. Peguei uma conta teste aqui, que aí tem 3 situações, tá? Tem um simulador, que ele conta como se fosse uma espécie de corretora. Tem uma corretora já aqui cadastrada, no caso da XP Investimento. Tem uma corretora no processo, aguardando a aprovação para ser cadastrada. Então, você seleciona por qual corretora você quer montar um portfólio. Eu vou selecionar a corretora simulador. No caso aqui, eu já até tinha uma estratégia adicionada. Se eu quiser manter ela, não faço nada, mas se eu quiser, eu posso remover ela, né, de dentro da minha seleção e posso colocar para dentro desse meu portfólio alguma estratégia que eu havia já pré-selecionado antes. Então, eu lembro que a gente tinha olhado aqui a girafa, ó. Então, basta vir aqui em adicionar, certo? E aí, ele vai jogar essa girafa para dentro da minha carteira ali, daquela instituição, certo? Deixa eu ver se está fácil achar. O Giannis 3x está aqui, mas eu lembro que eu tirei o Giannis no último momento. E no lugar ficou a Panagiotis. Então, posso vir aqui, Panagiotis, cliquei em adicionar. E aí ele vai para dentro do portfólio, até atingir um determinado número de contratos que foi contratado, né? O plano tem de 25, limite de 25 contratos, de 100 contratos, que é no caso que eles chamam de ultra, o de apenas 5 contratos, acho que é o padrão, o de até 25 contratos é o nível superior. Mas enfim, decidi aqui, o meu portfólio vai ter essas 2 estratégias, está definido, basta dar o play e aí o seu robô já está rodando. É simples desse jeito, a maior parte das estratégias que você vai se deparar dentro da SmartBot funciona desse jeito. É basicamente dar um play e dar um stop. Nesse caso, como a gente está lidando com um portfólio, é possível ainda estabelecer para o portfólio um valor financeiro de stop diário de ganho e um stop diário de perda. Assim, se ele atinge, sei lá, um limite de R$1.000 de ganho e você não quer mais operar, não importa, o robô pode até fazer mais, mas eu estou satisfeito com R$1.000. Você pode fazer isso. Existe uma discussão muito grande entre especialistas se vale intervir num portfólio dessa forma ou não, mas enfim, cada um tem os seus pontos e aí cada player decide bem o que fazer. Não gostei muito dessa combinação, eu acho que eu gostaria de fazer uma manutenção. É simples, né? Você clica em parar e aí você faz a manutenção adicionando ou retirando estratégias, tá? A gente viu, então, 2 formas da gente usar estratégias de terceiros. São as estratégias que estão lá na loja da SmartBot, que pertencem a estrategistas, são estratégias agora criadas pelos especialistas da SmartBot dentro do Smart Play, onde o jogo de fato é modelar portfólios, e tem um terceiro caminho onde você pode usar estratégias de terceiros. E aí a gente vai nesse terceiro caminho, que é o ranking. Olha só que coisa interessante. No ranking, você pode selecionar aqui, robôs gratuitos, tá? No caso, eu vou pegar um outro filtro aqui ainda, que é são robôs de mini índice, porque é um dos tipos de robôs que as pessoas mais desenvolvem. É o que tem menos alavancagem, então tem um maior número de estratégias. Sendo eles de mini índice e gratuitos, eu sei que eu vou conseguir encontrar algumas opções que não precisam alocar tanto dinheiro assim, né? E sendo gratuitos, eu sei que o código do robô é um código aberto, né? Aqui está em 3 meses, eu já comentei, né, que uma boa estratégia a gente seleciona num período mais longo, vou colocar aqui pelo menos ali um ano, já é interessante. E olha só, a estratégia girafa é uma dessas estratégias cujo código é aberto. Então você pode muito bem vir aqui no olhinho, clicar, vai abrir todos os detalhes do girafa, que a gente já viu a lâmina de um robô, né, dando o gráfico num prazo maior, o quanto que ele retornou, fator de lucro, só que aqui tem um detalhe. Além daquele gráfico, onde a gente consegue ver em que pontos esse robô entrou, em que pontos ele saiu, a gente consegue ver
o critério parâmetros, sendo ele de código aberto, isso está desbloqueado. E aqui eu consigo ver como este robô funciona. Então, ó, ele é um robô de BMF, atua em índice, né? Time frame de 15 minutos, é um robô que entra com 2 contratos, tanto comprado quanto vendido. Critério de entrada é um robô que se baseia em média móvel, no preço de fechamento, média móvel exponencial, período de 4. Ele faz aumento de posição, até 4 aumentos de posição, então ele entra com 2 contratos, depois ele pode fazer mais 4 aumentos, totalizando até uma posição de 10 contratos, né? E aí, nesse caso, o critério é uma média móvel de 21, baseado no fechamento, média móvel também exponencial. Vamos ver se ele tem algum filtro, é um robô que não usa nenhum tipo de filtro. Critérios de saída, vamos lá. Stop fixo de perda, ele dá o seu stop com 600 pontos. O stop fixo de ganho, ele faz um stop de ganho de 800 pontos. Faz realização parcial com 300 pontos, né? E ele também trabalha o critério de break-even. Provavelmente, né, e batendo a realização parcial, ele move o stop para o ponto de entrada. Então a gente já tem uma ideia de como esse robô trabalha, certo? Critérios de saída diária. Vamos ver. Ele para após 2 trades no dia, seja positivo ou negativo. Então é um robô que ele não vai sair operando indefinidamente, até 2 trades no dia. Vamos ver se tem restrições de horário, nenhuma restrição de horário. E por fim, no módulo Day Trade, está acionado aqui, 16h30 ele encerra suas posições, não abre mais posição nenhuma. Então eu já sei como esse robô funciona, eu posso simplesmente copiar ele para rodar na minha conta. E aí eu não preciso assinar um Smart Play ou não preciso contratar um robô de um terceiro. Nesse caso, você vai usar uma contratação que a gente chama do plano Pro, que é quando você começa a criar os seus próprios robôs, né? Tudo bem, aqui você não está criando o seu próprio robô, você está copiando, mas não de uma maneira ilícita, né? Você está copiando ali do ranking, o código é aberto, pode estar dentro da regra do jogo, e uma vez que você copiou, você pode até comercializar. Você muda o nome, comercializa esse robô. Claro que é interessante comercializar um robô cujo comportamento dele é aberto, todo mundo conhece. Não, você precisa adicionar alguns pontos de personalização, até por uma questão de liquidez, do que a gente chama de capacity, que é a liquidez que o mercado tem para você negociar. Se todo mundo opera a mesma estratégia, não tem contrato para todo mundo, né? Então, não é legal você comercializar uma estratégia que está aberta e que várias outras pessoas podem utilizar, por mais vencedora que ela seja. Porque isso pode dar o problema que a gente chama de slippage, que é aquela distorção entre a execução do robô referência, né, e do robô que está seguindo ali aquele sinal. Então, aí a gente começa a entrar em alguns níveis mais interessantes até de conhecimento para você se precaver e não cometer alguns erros que, como eu já disse, às vezes são erros bobos e são fáceis de ser evitados, isto é, desde que você os conheça. Então aqui a gente entendeu 3 formas de rodar robôs de terceiros, né? Contratando robôs especialistas, rodando os robôs do Smart Play e copiando robôs de código aberto do ranking. Agora chegou a hora da gente falar um pouquinho mais sobre como você pode criar as suas próprias estratégias. Bom, só para concluir aquela ideia, tá? Os backtests em massa que eu rodei, os 64, deu para ver que alguns deram dinheiro, outros perderam, né? A gente consegue ordenar para ver quais foram os que se saíram melhores e a partir disso dá para você selecionar aqueles que foram melhores e trabalhar alguns ajustes mais finos. Basicamente, esse é o trabalho.